Boa noite, está a começar o telejornal. Vamos conferir os títulos das principais notícias. Ato central marca a celebração de 3 de fevereiro. Governo almoça com sobreviventes do massacre de 1953 e promete apoio às vítimas. Grande marcha alusiva ao Dia dos Heróis da Liberdade. Boa noite. Os mártires do massacre de 1953 foram recordados hoje. A propósito, o Presidente da República, Manuel Pinto Costa, depositou uma coroa de flores no memorial em homenagem às vítimas deste massacre perpetrado pelo regime colonial português. Foi uma cerimónia singela e de grande simbolismo. As vítimas do massacre de 1953 foram recordadas. A deposição de uma coroa de flores no memorial de Fernão Dias pelo Presidente da República foi um dos pontos altos desta celebração. Não há dúvida nenhuma que é um dia que nós devemos render homenagem àqueles que aceitaram um sacrifício extremo para nós sermos hoje livres. E nós devemos valorizar aquilo que foram feito pelos outros. E valorizar significa que o nosso comportamento, no nosso dia a dia, devemos fazer tudo para merecermos a liberdade que temos. Devemos fazer tudo para realmente fazer com que esse povo viva feliz. Porque aqueles que morreram, sacrificaram em 53, fizeram o sacrifício para sermos o que somos hoje. E temos que fazer o melhor para que aqueles que vierem depois de nós possam também orgulhar-se de nós. O ato central desenrolou-se na presença de membros do governo, corpo diplomático e vários convidados e cidadãos anónimos. Em Fernão Dias, vários corpos sem vida foram atirados ao mar sob jugo do então governador da ilha, Carlos Sousa Borbulho. A Guerra da Trindade eclodiu a 3 de fevereiro de 1953. Hoje tivemos uma cerimónia com bastante dignidade e as igrejas aqui presentes vincularam uma mensagem que é a mensagem correta, que é essa da união, da paz, do entendimento entre os homens e da luta que temos de ter sempre permanente para a evolução, para a liberdade e para a democracia. 3 de fevereiro de 1953, 3 de fevereiro de 2016, 63 anos de histórias, recordados com cânticos de vários grupos corais e orações, um acontecimento que perpetua até hoje na memória dos sobreviventes. As atividades alusivas à celebração dos Heróis da Liberdade foram marcadas com uma marcha em que participaram centenas de pessoas de todo o distritos da ilha de São Tomé, marcharam em homenagem aos Heróis da Liberdade. É um ritual que se repete. A Marcha da Liberdade começou na histórica Praça da Independência, que ficou apertada perante a aderência em massa da população. Crianças, jovens, adultos e pessoas idosas marcharam para homenagear os mártires da liberdade. Nesta panorâmica, pode-se ver um mar de pessoas num ambiente descontraído e sempre com boa música. Após vários quilômetros de caminhada, o grupo, sempre liderado pelo Ministro da Juventude e Desporto, chegava à Vila de Conde. Estamos na linha da frente desta marcha pela juventude, em que participam centenas de pessoas
Daqui do cruzamento de Conde, faltam aproximadamente 3 quilômetros para o nosso objetivo, Fernão Dias. O caminho ainda era longo, mas o destino desta marcha estava traçado rumo ao antigo palco dos castigos corporais de que os nacionais eram vítimas. Marcelino Sanches, ministro da Juventude e Desporto, destacou a aderência dos jovens. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a essa juventude o convite que o governo fez. A juventude respondeu positivamente. Tivemos uma grande moldura humana nesta marcha até ao Fernão Dias. Os jovens chegaram na hora combinada, chegaram a tempo. Isto é sinal com que na nossa juventude nós podemos trabalhar juntos para transformarmos o nosso país e tornar este país um país viável que possamos viver com alguma dignidade. Eu gostei, primeiro dia a passear nessa marcha. Eu gostei do ambiente, o ambiente estava bom. Eu desejo que todos aqueles que não puderem vir, que venham no ano próximo. E deu para fazer algum exercício? Não, isso é de sempre, eu já estou habituada. Eu senti muito feliz, é pela primeira vez, mas eu senti muito feliz pela essa caminhada. Mas o que pensam aqueles que marcharam acerca do dia 3 de fevereiro? Hoje é um bom dia, é um dia que sempre os nossos mais velhos tomou a força e a coragem e lutaram por nós. Eu gostei disso muito. Isso que nós também estamos a fazer hoje. Vamos agradecer a eles. Isso faz lembrar a memória de todos aqueles que faleceram pela nossa sobrevivência. E tens ideia de quantos quilômetros é que tu marchaste? Não consigo fazer essa mínima ideia. 3 de fevereiro de 1953, 3 de fevereiro de 2016, já lá vão 63 anos. Foi uma longa marcha, só para ter a mínima ideia, foram cerca de 12 quilômetros, com imagens de Celso Bragança, Carlos Tenin, TVS. No Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática, UCAI, teve lugar um encontro entre o nacionalista são-tomense António Barreto Pires dos Santos, conhecido por Oné, e os estudantes de UCAI. O encontro, que decorreu sob o lema Resistência Anticolonial, abordou essencialmente o passado colonial, tendo como o marco o massacre de 3 de fevereiro. A resistência dos santomenses contra o trabalho escravo na antiga província portuguesa de São Tomé e Príncipe, que veio a culminar com o massacre de Batepá e luta pela independência do arquipélago, foram a tônica do encontro promovido por António Barreto Pires dos Santos com os estudantes do UCAI. Nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a soprar um vento de liberdade contra todas as colónias existentes em África. Nós ouvíamos a Rádio Moscou, a Rádio Brazzaville, e depois veio, em 57, a independência de Gana, com o presidente Kwame Nkrumah, e 2 anos depois, foi isso em 57. E o ano seguinte, em 58, com a independência dos países franceses, mas em especial com a de Guiné-Conakry. Com tudo isso, nós tínhamos notícias. Trabalhando no hospital, nós reuníamos com um grupo de amigos em Boboforo para analisar, estudar e determinar o que podíamos fazer para libertar-nos. Em 1961, Miguel Trovora saiu, juntou-se a Amiga Cabral, Viato Cruz, todos esses movimentos angolanos e Marcelino dos Santos que estavam em Guiné-Conakry. E ali se formou aquilo que se chamou o CLSTP, Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Não fazíamos muito, mas para toda a conferência que houvesse em fóruns africanos ou europeus ou americanos, aparecia um angolano, ou um santomense, ou um moçambicano, ou um guinense
a reivindicar a liberdade para Santo Tomé e Príncipe. Oné traçou depois os passos até a independência, fez uma abordagem sobre as diferenças de opiniões que existiram entre os protagonistas que lutaram pela independência do país. Estava com Miguel Trovoada e Carlos Graça em Libreville, mas era possível entrar em contato com Santo Tomé. Como se fazia? Nós não tínhamos nenhuma referência, quer dizer, os barcos portugueses ou tocavam em Angola ou na Guiné, pensavam? Não havia nenhum barco português que escalasse Santo Tomé e fosse a escalar a um país independente. Então o que fizemos? Havia então um barco espanhol que se chamava Capitão Cigarra, que fazia Calabar na Nigéria, Fernando Pó, Príncipe, Santo Tomé e Anbon. Então eu fui destacado em Calabar, que era a parte da Nigéria onde o barco passava. E para entrar em contato com Santo Tomé. Entramos em contato, mas as coisas eram... O que traziam era muito difuso e aquilo que nós mandávamos nunca sabemos se chegou a bom porto. Histórias já contadas, confirmadas por uns, acrescentadas com mais detalhes por outros, mas que no fundo marcaram os passos importantes que conduziram à independência de Santo Tomé e Príncipe. O Ministério da Educação, Cultura e Ciência realizou na noite desta terça-feira um nuzado na praia de Fernão Dias. O ato, que contou com a participação da Câmara Distrital de Lobata, teve a participação de vários cidadãos. Foi assim o nuzado organizado pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciências em homenagem aos mártires da liberdade. O ato, que aconteceu na noite desta terça-feira, decorreu num clima de serenidade e tranquilidade. Alguns participantes rezaram pelos que faleceram nesta data há vários anos, outros jogaram bisca enquanto tomavam café e pão. Nós estamos a comemorar os mártires da liberdade, pessoas que sofreram, não só sofreram, mas até deram a sua própria vida, para que hoje Santo Tomé e Príncipe fosse um país livre. E tradicionalmente, quando nós nos reunimos para comemorar um ente querido, uma pessoa que nos foi querida do nosso ambiente, um familiar, nós, na nossa cultura santomense, nós nos reunimos sempre para não só para fazer referência a quem já morreu, mas para fortalecer a amizade e a união entre os vivos. E isso nós chamamos de nozado. A concentração para o nojo foi feita diante do Memorial dos Mártires da Liberdade, um lugar que, com a ajuda da Câmara Distrital de Lobata, conheceu melhorias significativas e já apresentava-se preparado para acolher as cerimônias do dia seguinte. Nós criamos as condições, em termos de ornamentação, nós preparamos o espaço com iluminação pública, que nós preparamos durante as artérias do monumento em Fernão Dias, e também nós preparamos em termos de estrada para que as pessoas pudessem sentir-se da melhor forma, e a organização onde as pessoas podem vender e onde as pessoas também podem estar para jogar carta, o tal nozário que se faz todo dia 2 para dia 3, e barracas e que foram preparadas pelos trabalhadores da Câmara. Os participantes tomaram parte do evento com satisfação e espírito de solidariedade. Ao longo deste telejornal teremos ainda reportagem
do almoço de confraternização realizado ontem entre o Primeiro-Ministro e hoje, neste caso, e os sobreviventes do massacre de 1953, segue ainda esta peça que virá neste telejornal. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada reagiu hoje pela primeira vez a recentes declarações do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos na primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, que foram tornadas públicas, o que o levou a colocar o seu cargo à disposição. Para Patrício Trovoada, Roberto Raposo foi consequente e coerente. O chefe do Executivo santomense foi longe dizendo que, quando se assume um cargo, deve-se ter a responsabilidade e que este incidente não deve pôr em causa o trabalho que está a ser feito visando a reforma da Justiça. Para saber o que se passou, mas o mais importante é que as declarações do Ministro foram tornadas públicas e produziram um efeito que nós conhecemos. O Ministro foi consequente e coerente. Eu tenho que louvar essas atitudes, porque no nosso país muitas vezes as pessoas não assumem as suas responsabilidades. O que é o mais importante, eu creio agora, é que desse incidente lamentável, que eu espero vai ser esclarecido, não se gerem mais polêmicas, não é? A Justiça, toda a gente sabe qual é o estado da Justiça, eu não vou acrescentar mais a isso, eu só quero dizer que, e toda a gente sabe, que a Justiça entrou num processo agora de reforma, com a inspeção e com outras ações, e essa reforma deve ser conduzida em plena serenidade. Daí que eu apelo, não sou árbitro, mas eu gostaria de apitar e dizer que o jogo tem que parar e retomarmos o nosso trabalho no sentido de melhorarmos a justiça, que é fundamental para todos nós. Vai aceitar o pedido de demissão vai aceitar o pedido de demissão do ministro, tendo em conta que ele pôs o lugar à disposição? Dentro de dias saberão qual é a minha posição, mas eu quero também que as pessoas olhem para aquilo que é o mais importante nessa história. E eu vou dar um exemplo. A Assembleia Nacional é um órgão de bastante responsabilidade. No caso, por exemplo, da Defesa Nacional, para declararmos a guerra, o Primeiro-Ministro tem que ir à Assembleia e, perante comissão especializada, explicar, dizer como, quando e por que vamos declarar a guerra. Agora, eu vejo muito mal ir perante uma comissão para tratar de assuntos tão importantes e amanhã os nossos soldados serem surpreendidos porque alguém passou a informação. Daí que as pessoas têm que ter responsabilidade quando falam, quando assumem determinados cargos. Por isso, é esse aspecto que me preocupa mais, que as pessoas assumem as suas responsabilidades e que levam as suas funções e as instituições muito a sério. Aconteceu o que aconteceu, eu do meu lado irei assumir as minhas responsabilidades, mas eu volto a dizer, o mais importante é que continuemos em serenidade, em colaboração institucional, a reformar a justiça, porque é daquilo que nós precisamos. Já o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira, não gostou de recentes declarações do Ministro da Justiça, Roberto Raposo, preferidas na primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional. Para José Bandeira, o que disse Roberto Raposo engaja apenas ele próprio. Recorde-se que o Ministro da Justiça foi Procurador-Geral da República durante 6 anos. Queria guardar essa reação para depois, mas a única reação que eu posso dizer é que não agrada a mim, nem a demais magistrados, creio eu, não deverá agradar a nenhum santomense. Foi uma surpresa para si? Claro que é surpresa, por isso eu reservo-me ao pronunciamento posterior. Essas declarações são ofensivas? Ela engaja o Ministro, apenas. Mas corresponde à verdade? Não tenho que responder a essa pergunta nesse momento. Esta pergunta responderei no momento oportuno, quando tiver que dar a minha reação. Mas essas declarações fragilizam o sistema? Não fragiliza o sistema, porque o sistema não é isso que foi demonstrado pelo Ministro. Só engaja o Ministro. A Assembleia Nacional está a investigar como é que as declarações gravadas do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Roberto Raposo, durante a audição na Comissão
especializada que se encarrega dos assuntos políticos, jurídicos, constitucionais, direitos humanos, comunicação social, administração interna, foram parar a uma imprensa privada e divulgadas nas redes sociais. Uma nota de imprensa do Gabinete da Presidência da Assembleia Nacional, enviada à TVS, revela que medidas internas estão em curso no sentido de se apurar a veracidade dos factos e agir em conformidade com a lei. O Parlamento considera que a divulgação desta escutação foi feita de forma ilegal, o que culminou com a colocação do cargo do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos ao Primeiro-Ministro. Por ocasião da celebração do dia 3 de fevereiro, a Roça de Fernão Dias está em festa desde ontem. Hoje o dia foi marcado pela realização do almoço de confraternização entre os sobreviventes do massacre de 1953 e membros do governo, liderado pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. Houve vários pratos típicos e muita música. Reportagem com Ramusel Graça. Depois do ato central, o primeiro-ministro e membros do seu governo deslocaram-se ao quintal da Roça Fernão Dias. Patrício Trovoada, antes de se reunir na mesa com os sobreviventes do massacre, de baraca em baraca, falou com as comerciantes e quis conhecer a movimentação e a proposta de menu. Aplaudido pela população, Patrício Trovoada, à medida que caminhava, parava para um dedo de conversa para com os seus admiradores e militantes do seu partido. Sempre disposto para ouvir, entre aplausos, Patrício Trovoada retribuía com um sorriso. Chabeta, da comunidade local, fez a honra dos convidados. Patrício Trovoada e Policarpo Freitas entraram na roda. São movimentações à volta do almoço de confraternização proporcionado pela Câmara Distrital de Lubata. Vários pratos típicos foram confeccionados para este dia. Uma extensa mesa reuniu membros do governo, autores da cultura e vítimas do massacre de 53. Foi um trabalho forçado. Trabalho fulani, trabalho tá forçado, trabalho lá se sabe brincadeira. China plamate noite que cobrir. Tuge burgulho cavalo boa. E capika obra de paja jingu anakapo patapo. Patrício Trovoada juntou-se aos sobreviventes, quis conhecer o grau do cumprimento do Estado para com eles. O primeiro-ministro santomense ouviu lamentações e anunciou que medidas estão a ser tomadas para melhorar a prestação mensal que o governo lhes atribui. Eu perguntei aqui, os rendimentos são poucos, são rendimentos que estão abaixo do nível desejável, mas continuam com alegria, continuam com bastante dignidade e, enfim, merecem de facto o nosso respeito. Muitas famílias santomenses em 53 tiveram direto ou indiretamente ligadas àquilo que aconteceu. Mas o que eu acho importante hoje, nós todos termos consciência de que o caminho para a liberdade e hoje que estamos em liberdade, o caminho para o desenvolvimento é um caminho difícil. É um caminho difícil. Nós vimos aquilo que aconteceu em 53, nós vimos a luta para a libertação a partir dos anos 60. Em Santo Tomé e Príncipe não foi uma luta das outras colônias, tiveram uma luta armada, muito violenta também. Isso tudo levou-nos à independência, felizmente, mas a luta não acabou ainda. Nós vimos que é preciso continuar com esse espírito. É uma luta de desenvolvimento. Sim, nós temos que continuar com o espírito de sacrifício, o espírito de entrega, o espírito de camaradagem, de solidariedade entre nós, para vencermos as várias batalhas que temos pela frente. Se, por um lado, o governo procura melhorar as condições para as vítimas deste acontecimento, ao mesmo tempo, medidas e políticas estão sendo adotadas para transformar este ato num marco histórico incontornável, desde a construção do novo memorial e programas que foram adotados para este ano. Por existir aqui a Roça
Fernando Dias, onde alberga a maior comunidade de Fernando Dias, nós achamos por bem de criar aqui também algumas atividades. Isto é, que nós preparamos aqui uma feira gastronômica para as comunidades e as pessoas que pudessem visitar a Roça Fernando Dias e que pudessem comprar e passar a tarde aqui nesta comunidade. E é o que nós preparamos e também estamos aqui num pequeno almoço de confraternização com os sobreviventes. Como sabem, são eles que sofreram bastante, então nós achamos por bem de conviver com eles neste dia. E é o que nós temos para 3 de fevereiro, estamos perto da comunidade desta localidade e nós criamos as condições todas para que 3 de fevereiro ocorresse da melhor forma possível. Tentamos aproximar mais a comunidade e o poder local e o governo central, porque outrora ficava tudo disperso. Portanto, assim, nós achamos que não era tão bem comemorar o 3 de fevereiro e pôr essa população de parte. Tem que fazer parte, também residem cá e também faz parte da história. Então é a razão que nós estamos próximos de todos eles. Pela adesão das pessoas, embora tenhamos um elemento motivador que é o novo memorial, mas sentimos que é uma grande participação das pessoas desde nosado ontem à noite e hoje. Isso demonstra que o cidadão santomense está cada vez mais participativo, está comprometido com a sua história, está preocupado com os valores e isso é importante. Portanto, cada vez que mais nós participamos desses eventos, procuramos saber mais sobre a nossa história, nós reforçamos a nossa identidade. Celebração de 3 de fevereiro leva mais uma vez Lubata a estar no centro das atenções e o primeiro-ministro Patrício Trovoada, quem o agrupamento musical Sangazusa dedicou uma canção especial em que o primeiro-ministro não resistiu e tirou um pé de dança sobre o olhar e aplausos de centenas de seus apoiantes. Patrício Trovoada, depois da dança, voltou a percorrer todas as barracas, conversou com os turistas e as comerciantes, sobretudo os jovens, para a alegria dos seus admiradores. Foi inaugurada na tarde de ontem mais uma ala da cadeia central, a secção destinada aos presos mais perigosos, foi construída pela empresa EGECOM. Nova ala da cadeia central, o edifício com um número considerável de celas capaz de recolher os presos mais violentos, foi construído pela empresa EGECOM. Nós, em princípio, nos sentimos muito satisfeitos pelo facto de esta infraestrutura complementar da cadeia central vir em tempo bom, com vista a melhorar, vai ajudar-nos a melhorar a segurança do próprio edifício, a segurança dos reclusos e também criar um clima de harmonia laboral com os mesmos. A cadeia que acabou de ser inaugurada durou 8 meses para ficar concluída. O ministro da Justiça e Direitos Humanos manifestou-se igualmente feliz com a construção do novo edifício e espera que a partir de agora os presos mais perigosos encontrem um acolhimento mais adequado. O primeiro sentimento é de uma alegria, porque nós, dentro da política do governo da reforma da justiça, estamos hoje aqui a inaugurar uma obra que vai garantir a promoção dos direitos do homem. Nós, o governo, está preocupado com a situação que vive aquelas pessoas que, por uma razão de infelicidade, cometem algum ilícito, que elas têm que ter um local digno para estar, e é nessa perspectiva que, ao receber esta obra, ficamos contentes e insere-se dentro daquilo que nós pretendemos fazer para melhorar a condição de vida dos reclusos. A cadeia que acabou de ser inaugurada tem uma estrutura que oferece maior segurança e isolamento para os reclusos que aqui vierem parar. E concluímos esta edição do Telejornal, mas acompanhe já de seguida em destaque a cobertura da TVS alusiva ao Dia dos Heróis da Liberdade. Boa noite.
Exato. O país recordou esta quarta-feira 63º aniversário do massacre de Batipá. As atividades começaram com uma marcha pela liberdade dirigida pelo ministro do Desporto, que saiu logo pela manhã da cidade e capital com destino ao epicentro do massacre Praia Fernão Dias, que serviu como campo de concentração onde morreram várias centenas de pessoas. Eu gostei disso muito, isso que nós também estamos a fazer hoje. Vamos agradecer a eles. Essa marcha serve de nós mostrarmos o quão grande nós podemos ser solidários com aqueles que lutaram pela libertação de Santo Tomé e Príncipe e, consequentemente, a independência de Santo Tomé e Príncipe. E a juventude santomense aderiram à marcha e só tem que agradecer e voltar a frisar que a juventude santomense está cada vez mais participativa, porque hoje a juventude mostrou que é capaz, a juventude mostrou que é a máquina de Santo Tomé e Príncipe do desenvolvimento, e nós tivemos a presença do senhor Ministro da Juventude e Desporto desde a Praça de Independência até Fernão Dias e a partir de Micoló, Sua Excelência, o senhor Primeiro-Ministro. Portanto, houve uma adesão em massa de toda a entidade, né? Nessa grande atividade. Portanto, como é que viu aquela interação entre o Primeiro-Ministro e o público nesse caso? O público recebeu muito bem o nosso Primeiro-Ministro, afinal de contas o nosso Primeiro-Ministro é visto por toda a população com carinho e com amor e com esperança de ser o líder para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. E a juventude santomense acredita que nós temos um governo capaz, por isso que nós estamos aqui lado a lado. O nosso compositor em preto, com mais novidades. Devagar, já à frente, atrás. Não é preciso bater, não é preciso. Devagar, jovens, devagar, camarada. Devagar. Lá à frente, parar, por favor. Eu senti muito feliz, é pela primeira vez. Mas eu senti muito feliz pela essa caminhada. E sabe qual é o significado do dia de hoje? Hoje, sim. Dia 3 de fevereiro. E o que é que aconteceu neste dia? O que aconteceu é que os estrangeiros, os brancos, estrangeiros, vieram fazer, escravizaram o povo santomense. Então eles escravizaram o povo santomense, a pessoa ficou a trabalhar como escravo, fazer o trabalho pela escravidão. Eu desejo que todos aqueles que não puderem vir, que venham no ano próximo. E deu para fazer algum exercício? Não, isso é de sempre, eu já estou habituada.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a essa juventude o convite que o Governo fez. A juventude respondeu positivamente. Tivemos uma grande moldura humana nesta marcha até ao Fernão Dias. Os jovens chegaram na hora combinada, chegaram a tempo. Isto é sinal com que na nossa juventude nós podemos trabalhar juntos para transformarmos o nosso país e tornar este país um país viável que possamos viver com alguma dignidade. Vai começar lá para algum? O ato central da efeméride, presidido pelo chefe de Estado Manuel Pinto da Costa, começou com a deposição de uma coroa de flores em memórias dos mártires da pátria que tombaram neste local nas mãos dos colonos portugueses. Passam só para o outro lado, passam só para... Não, para aquele lado, para aquele lado, para aquele lado. Passam todos para aquele lado, para aquele lado. Tudo depende de sua excelência, Sr. Presidente da República. Tá bom? Muito obrigado. Saúde. Bem, grande. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prosseguimos agora ao momento. Assembleia de Deus.
momento, aqui na sua presença, continua a abençoar este lugar, este país, abençoa nosso presidente, abençoa os governos, abençoa a Assembleia, que haja união, que haja mais amor, que haja compreensão, por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Demana culpa tá sumo da sete. Xizumu lega não caque o que. Demana culpa tá. O xizumu lega não caque o que. Caque o que. Caque o que. Demana culpa tá. Xizumu lega não. Demana culpa tá. Xizumu lega não. Não caqueu, não caqueu. Meu
compa, quasa de gegegeta. Compa, cuidado com o que colocar, uns capiele me, compa, uns capiele. Isto é somente o reflexo daquilo que aconteceu em 1953, no mês de fevereiro, com nossos antepassados. Compa, mue, como é, compa? Bonja, compa. Compa, sabor do mel. Compa, um satibitiobo, compa. Compa, cunda, compa, que amoleu. Que, compa? De supiamu, compa. Ose alegria lumado, compa. Não tem vitória, ose nossa liberdade. Que lá cabaça, compa. Que lá cabaça, mas não foi fácil, pô. Olá, não lanta, compa. Vucucuê. Mole. Satawa. Para a contagem com passar. Tudo isso é como diz o nosso ditado. De que a união fez a força. A força fez a revolução. E a revolução trouxe a vitória. 3 de fevereiro de 53. Houve a guerra. 3 de fevereiro de 53. Houve o sangue. 3 de fevereiro de 53. Houve a morte. 12 de julho de 65. Houve a independência. Hoje vivemos a vitória. 13 de fevereiro, Sajaku, já de sofrimento com passar. Por daí, eu família não mole. Dona não bisavô, não tetavô, não quintavô, não. Nem com mole fait parte de nessa. Miolé, c'est la sous-présidente fait partie de. Sous ce governo fait partie de, né? Ela é tudo que assuntamão fait partie de. No tudashi, patela no, pobawe, na sheda ifa, mushanai, que, não que se duan que kumoleni tuso povia de tudo nome. Jesus! Tem razão, Jesus a pede justiça, já meus cabi, passou por ter justiça de tudo bem com mal. Frente no tribunal de Deus. Qual será a nossa reação perante o tribunal de Deus? Mas por quê? Porque susto é o tribunal de Deus. Como é que o homem pode se justificar perante Deus? Senhor, eu nunca ouvi falar de ti. Que quá, é na capoçafa. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Por quê? Porque susto é o tribunal de Deus. Até os cabelos das tuas cabeças estão contadas. Mas a nossa vida dia a dia. Mas por quê? Porque susto é o tribunal de Deus. No tribunal de Deus não haverá cabalacho. Haverá padreagem na cozinha. O teu dinheiro não poderá te salvar. E a tua família poderá te ajudar. Mas por quê? Porque justo é o tribunal de Deus. No tribunal de Deus, aquele que tem culpa não ganha razão. Quem tem razão não ganha culpa. Mas por quê? Porque justo é o tribunal de Deus. Porque justo é o tribunal de Deus. Por quê? Porque justo é o tribunal de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má.
Todos os anos eu venho cá. Bom, nós dividimos que é um dia que nós devemos render homenagem àqueles que aceitaram um sacrifício extremo para nós sermos hoje livres. E nós devemos valorizar aquilo que foram feito pelos outros. E valorizar significa que no nosso comportamento, no nosso dia a dia, devemos fazer tudo para merecermos a liberdade que temos. Devemos fazer tudo para realmente fazer com que esse povo viva feliz. Porque aqueles que morreram, sacrificaram em 53, fizeram o sacrifício para sermos o que somos hoje. E temos que fazer o melhor para que aqueles que vierem depois de nós possam também orgulhar-se de nós. Tivemos uma cerimónia com bastante dignidade e as igrejas aqui presentes vincularam uma mensagem que é a mensagem correta, que é essa da união, da paz, do entendimento entre os homens e da luta que temos de ter sempre permanente para a evolução, para a liberdade e para a democracia. Sr. Primeiro-Ministro, há uma questão que marca a atualidade. O Ministro da Justiça proferiu algumas declarações na terceira comissão. Há informações de que o servidor da Assembleia Nacional foi assaltado. No entanto, o inquérito já foi aberto. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos colocou o seu cargo à disposição. Qual é o seu comentário? Bom, como disse, há um inquérito para saber o que se passou, mas o mais importante é que as declarações do Ministro foram tornadas públicas e produziram um efeito que nós conhecemos. O Ministro foi consequente e coerente. Eu tenho que louvar essas atitudes, porque no nosso país muitas vezes as pessoas não assumem as suas responsabilidades. O que é o mais importante, eu creio agora, é que desse incidente lamentável, que eu espero vai ser esclarecido, não se gerem mais polémicas, não é? A justiça, toda a gente sabe qual é o estado da justiça, eu não vou acrescentar mais a isso, eu só quero dizer que, e toda a gente sabe, que a justiça entrou num processo agora de reforma, com a inspeção e com outras ações, e essa reforma deve ser conduzida em plena serenidade. Daí que eu apelo, não sou árbitro, mas eu gostaria de apitar e dizer que o jogo tem que parar e retomamos o nosso trabalho no sentido de melhorarmos a justiça, que é fundamental para todos nós. Vai aceitar o pedido de demissão vai aceitar o pedido de demissão do ministro, tendo em conta que ele pôs o lugar à disposição? Dentro de dias saberão qual é a minha posição, mas eu quero também que as pessoas olhem para aquilo que é o mais importante nessa história. E eu vou dar um exemplo. A Assembleia Nacional é um órgão de bastante responsabilidade. No caso, por exemplo, da Defesa Nacional, para declararmos a guerra, o Primeiro-Ministro tem que ir à Assembleia e, perante comissão especializada, explicar, dizer como, quando e por que vamos declarar a guerra. Agora, eu vejo muito mal ir perante uma comissão para tratar de assuntos tão importantes e amanhã os nossos soldados serem surpreendidos porque alguém passou a informação. Daí que as pessoas têm que ter responsabilidade quando falam, quando assumem determinados cargos. Por isso, é esse aspecto que me preocupa mais, que as pessoas assumem as suas responsabilidades e que levam as suas funções e as instituições muito a sério. Aconteceu o que aconteceu, eu do meu lado irei assumir as minhas responsabilidades, mas eu volto a dizer, o mais importante é que continuemos em serenidade, em colaboração institucional, a reformar a justiça, porque é daquilo que nós precisamos. Confesso que não estou para reagir agora neste momento, porque o propósito da minha estada cá neste momento é homenagearmos os mártires da liberdade. Por isso mesmo eu me reservo a esse pronunciamento e aguardo a oportunidade oportuna para depois convidar-vos à imprensa e estar o meu reagir. Ao tomar conhecimento dessas declarações públicas que estão na imprensa internacional... Como é que reage enquanto magistrado? Como digo, gostaria de guardar essa reação para depois. Mas a única reação que eu posso dizer é que não agrada a mim, nem a demais magistrados, creio eu, não deverá agradar a nenhum santomense. Foi uma surpresa para si? Claro que é surpresa,
Por isso, eu reservo-me ao pronunciamento posterior. Essas declarações são ofensivas? Ela engaja o ministro. Apenas. Mas correspondem à verdade? Não tenho que responder nesse momento. Esta pergunta responderei no momento oportuno, quando tiver que dar a minha reação. Mas essas declarações fragilizam o sistema? Não fragiliza o sistema, porque o sistema não é isso que foi demonstrado pelo ministro. Só engaja o ministro. Depois do ato central, o primeiro-ministro deslocou-se a Roça Fernão Dias, antes de sentar à mesa com sobreviventes deste massacre que negaram serem contratados à força pelo governador português de então Carlos Borbulho. Patrício Trovado andou de baraca em baracas dos comerciantes para ouvirem as suas preocupações. Diabo. Diabo. Feito. Diabo. Deixa cá, deixa cá.